Nós vamos agora mostrar a solução do desafio de cálculo do IMC. Nós temos aqui entre com seu peso, vamos dizer 60 quilos, entre com sua altura, vamos dizer 1,80 m. Observe que aqui estamos usando o ponto, não a vírgula. E isso é uma questão que muitas vezes o programador brasileiro se atrapalha quando está começando a programar, que nós utilizamos a notação americana. O ponto representa a vírgula no Brasil. Claro que num sistema mais bem feito, nós receberíamos com vírgula, faríamos a conversão e teríamos 1,8 tratando corretamente. Mas aqui nós não fizemos isso ainda, nossa preocupação é apenas de dizer que isto é 1,8, ou seja, quase 2 metros. E ao darmos OK, nós temos o IMC. Observa que também aqui ele aparece como ponto e na verdade significa 18,5185. De novo, um programa mais completo faria o tratamento para mostrar isso na notação brasileira, provavelmente parando apenas na segunda casa depois da vírgula, mas não é nosso objetivo aqui. E aqui temos que o peso é normal. Este sim é o objetivo deste programa, deste desafio. Vamos observar o código então. Aqui está o código do nosso programa. Está dentro de um HTML, head, é o 8.html. Ele está colorido aqui porque estamos utilizando um outro editor, o Sublime. O Notepad, o bloco de notas, é uma opção perfeitamente viável para escrever pequenos programas, mas um Sublime é uma opção muito mais adequada, assim como N outros que existem no mercado, e no caso aqui ele nos mostra com um colorido a mais, com uma informação que fica mais fácil de entender o código. Por exemplo, ele coloca as variáveis em branco, as strings em amarelo, os números nessa cor roxa. Isso fica mais fácil para mostrar o código aqui. Mas vamos ao código em si. Os primeiros passos são muito semelhantes aos que já vimos anteriormente. Não deve haver grande dificuldade. Nós temos que receber o peso, nós temos que receber a altura. Eu poderia utilizar o parseInt, provavelmente seria até mais adequado no sentido de algo mais consistente, mas na linha seguinte eu já faço operações de divisão e multiplicação, então o JavaScript se encarrega da conversão automaticamente. Também aqui existe uma série de outras questões que num sistema comercial são muito importantes. Verificar se a informação colocada é de fato correta, se não estamos colocando texto, se não estamos colocando vírgula, colocar mensagens de erro, colocar informações, por exemplo, a pessoa não pode ter um peso de zero, uma altura de zero, etc. Aqui estamos apenas na essência de nosso desafio para manter simples ainda. Var peso, recebe o peso, var altura, recebe a altura, e IMC. Como temos um cálculo, vamos colocar ele numa variável chamada IMC, e é simplesmente o peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui estamos usando altura vezes altura. Estamos utilizando entre parênteses, porque e aí estamos falando de matemática em si. Se não tivermos os parênteses, como a ordem entre divisão e vezes é a mesma, nós teríamos feito peso dividido pela altura vezes a altura. Então o parênteses nos faz fazer primeiro essa operação, a altura ao quadrado, e depois fazer peso dividido por altura ao quadrado. Aqui temos um alerta, seu IMC ficou em, e já sabemos, o IMC é um número, mas o mais vai fazer ele virar uma string e concatenar aqui. Também já vimos isso. E aqui entra na parte um pouco mais nova. Nós queremos que determinadas condições do IMC exibam determinadas mensagens. Logo, utilizamos os ifs. Mas aqui estamos fazendo um if um pouco mais sofisticado,
porque temos ifs dentro de elses, if dentro de if. São ifs aninhados. Vamos ver o que está acontecendo, passo a passo. O primeiro é muito fácil. Se IMC for menor que 17, eu tenho a primeira situação. Isso nós sabemos bem. E aí eu tenho um else, e eu tenho tudo isso dentro do nosso else. O que é tudo isso aqui? É uma série de outras condições. E eu estou colocando elas somente se o IMC for maior ou igual a 17. Porque se o IMC for menor do que 17, ele entra nesse alerta e não entra nesse else. Então temos, por exemplo, aqui o segundo teste. Se IMC for menor que 18.5, lembrando sempre, é um ponto, não uma vírgula. Se nós colocássemos vírgula, observem que até a cor mudou, ele não entenderia como 18,5. Então aqui, se IMC menor que 18,5, abaixo do peso. Algumas pessoas, quando estão começando a programar, fazem pensamentos do tipo: bom, eu tenho que fazer IMC é maior que 17 e ao mesmo tempo, aí nós teremos um comando que nós não vimos ainda, mas que basicamente de alguma maneira diz que IMC é menor que 18,5. Mas nós não precisamos disso. Nós já sabemos que ele é maior ou igual que 17, senão ele nunca entraria nesse if. Nós não precisamos fazer duas comparações, nós já fizemos a comparação se ele é menor que 17. Se ele não é menor que 17, ele vai entrar aqui. E aí eu tenho a opção que ele seja menor que 18,5, alerta, ou ele entra nesse novo else, nesse novo if. E aqui nós vamos testar se é menor que 25. Eu não preciso testar que ele é maior do que 17, que ele é maior do que 18,5. Ele só vai entrar aqui se for maior que 17 e for maior ou igual que 17 e for maior ou igual que 18,5. E assim por diante. Até a última situação em que eu digo obesidade 3. Só será chamada se ele não entrar nesse if, se não entrar nesse if, se não entrar nesse if, se não entrar nesse, não entrar nesse e não entrar nesse. Ou seja, só vai ser exibido este alerta se for maior ou igual a 40. Só vai entrar neste se for menor que 40 e for maior ou igual a 35, senão ele não entraria neste aqui. Então, basicamente, o que nós temos um pouco diferente de tudo que nós vimos até agora é um uso dos ifs com alguma sofisticação a mais. Não é a única forma de fazer esse teste, mas aqui nosso objetivo é didático. E alinhar ifs, ter situações de ifs dentro de ifs, é um caso comum em programação. É uma situação que vocês vão encontrar ou vão encontrar em códigos que vocês estão trabalhando e é bom vocês começarem a se acostumar com ela. Então vocês podem, por exemplo, mexer nesse código, criar outras condições ou criar outros tipos de testes para se acostumarem a utilizar o if. Não necessariamente esta é uma solução elegante ou a melhor no sentido de como resolver o desafio, mas aqui nossa preocupação é utilizar apenas o que nós já víamos até este momento. Isso vocês encontrarão em cada desafio. Cada um dos desafios será feito de tal forma que ele possa ser resolvido apenas com o que já foi visto até aquele momento. Em alguns casos, como vimos no exemplo da calculadora, em aulas seguintes nós podemos trabalhar refinando a solução, melhorando ela com base em novos conhecimentos que sejam apresentados.
É fundamental que vocês entendam esse código. Se vocês não conseguiram sozinhos criar esse desafio, agora, tendo assistido a explicação, façam, sem olhar, sem copiar passo a passo, façam o cálculo do IMC. É fundamental que vocês treinem e se sintam capazes de fazer pequenos programas como este antes de começar a ver comandos mais e mais sofisticados. É importante ter fluência, praticar, para aí os novos comandos que forem apresentados serão fáceis de entender e principalmente fáceis de perceber a utilidade dos mesmos, já que vocês já vão ter praticado desafios antes e até sentir a falta de recursos como os novos que vão sendo apresentados.